O lucro individual como motor social eficiente. Não há ideologia. Quando observamos a história econômica da humanidade, uma pergunta inevitavelmente surge: o que produz mais prosperidade social? A busca racional dos interesses individuais ou a tentativa de organizar a sociedade a partir de grandes projetos ideológicos coletivos? A resposta pode parecer contraintuitiva. Muitas pessoas acreditam que uma sociedade se torna melhor quando os indivíduos deixam de perseguir seus próprios interesses para se dedicar ao chamado bem comum. A ideia parece nobre. Parece moralmente superior. Mas a experiência histórica frequentemente aponta para outra direção. A filósofa Ayn Rand defendia que o motor fundamental do progresso humano é o indivíduo. Não a massa. Não a coletividade abstrata. Não o Estado. O indivíduo. Segundo Rand, toda a criação de riqueza, toda inovação tecnológica, toda descoberta científica e toda obra produtiva nasce da capacidade criativa de pessoas concretas. São indivíduos que pensam, criam, empreendem, assumem riscos e produzem valor. Quando uma pessoa busca melhorar sua própria condição de vida, ela é naturalmente incentivada a oferecer algo que outras pessoas desejam adquirir. O padeiro não acorda às 4 da manhã porque ama a humanidade. Ele acorda porque deseja ganhar dinheiro. O médico não passa anos estudando apenas por altruísmo. Ele também busca reconhecimento profissional, estabilidade financeira e realização pessoal. O empresário não investe milhões em um novo produto porque deseja fazer caridade. Ele investe porque espera obter lucro. Entretanto, é justamente essa busca individual por benefícios que produz um resultado coletivo extraordinário. Para obter lucro, o padeiro precisa produzir pão de qualidade. Para prosperar, o médico precisa atender bem seus pacientes. Para crescer, o empresário precisa criar produtos melhores do que os concorrentes. Assim, milhares ou milhões de interesses individuais passam a trabalhar simultaneamente para satisfazer as necessidades de outras pessoas. O resultado é uma coordenação social extremamente sofisticada, sem que ninguém precise planejar centralmente cada decisão. Aquilo que parece egoísmo na motivação frequentemente produz cooperação na consequência. É exatamente por isso que economias de mercado tendem a gerar abundância crescente. Não porque os indivíduos sejam santos, mas porque os incentivos estão alinhados. Quando alguém só pode enriquecer oferecendo valor aos outros, o interesse privado e o benefício social deixam de ser inimigos. Passam a ser aliados. Agora comparemos isso com os grandes projetos coletivistas que marcaram os séculos 20 e 21. Praticamente todos eles nasceram com intenções elevadas. Eliminar desigualdades. Construir justiça social. Criar uma sociedade mais fraterna. Garantir prosperidade para todos. Os objetivos eram frequentemente nobres. Mas os incentivos criados eram frequentemente desastrosos. A história econômica mostra repetidamente que boas intenções não são suficientes para produzir bons resultados. O que realmente determina os resultados de uma sociedade são os incentivos que orientam o comportamento humano. Se uma pessoa recebe a mesma recompensa trabalhando muito ou pouco, o incentivo à produtividade diminui. Se o mérito deixa de ser recompensado, o esforço tende a cair. Se a inovação deixa de gerar benefícios para quem cria, a inovação diminui. E quando a responsabilidade individual desaparece, os custos dos erros passam a ser distribuídos por toda a coletividade. Nesse contexto surge uma metáfora extremamente útil. Imagine um cesto cheio de frutas. Se uma fruta apodrece e permanece ali por tempo suficiente, o processo tende a contaminar as demais. A fruta podre não se torna saudável porque está cercada de frutas boas. O mais comum é que as frutas boas se deteriorem pela influência da fruta podre. A dinâmica social frequentemente segue lógica semelhante. Sistemas que recompensam comportamentos improdutivos acabam atraindo mais comportamentos improdutivos. Sistemas que recompensam privilégios acabam produzindo mais busca por privilégios. Sistemas que recompensam dependência acabam produzindo mais dependência. Os incentivos funcionam como forças invisíveis moldando o comportamento coletivo. Por isso, sociedades não convergem para as melhores práticas simplesmente porque desejam fazê-lo. Elas tendem a convergir para aquilo que seus incentivos recompensam. Essa é uma das grandes lições da economia e da teoria dos incentivos. Quando o sucesso depende de produzir valor, a sociedade estimula a competência.
Quando o sucesso depende de influência política, a sociedade estimula clientelismo. Quando o sucesso depende de inovação, a sociedade produz progresso. Quando o sucesso depende de proximidade com o poder, a sociedade produz estagnação. Ayn Rand enxergava exatamente esse fenômeno. Para ela, uma sociedade livre não é aquela em que todos são obrigados a servir ao coletivo. É aquela em que indivíduos livres podem perseguir seus objetivos legítimos, respeitando os direitos dos demais. Nesse ambiente, a cooperação surge espontaneamente. Não pela coerção. Não pela propaganda. Não pela ideologia. Mas porque todos ganham quando trocam valor entre si. Isso não significa que mercados sejam perfeitos. Não significa que empresários sejam moralmente superiores. Não significa que não existam fraudes, monopólios ou abusos. Significa apenas que sistemas baseados em incentivos corretos tendem a corrigir erros mais rapidamente do que sistemas baseados em planejamento central e imposição ideológica. A grande questão não é se os seres humanos são altruístas ou egoístas. A grande questão é quais instituições conseguem transformar as imperfeições humanas em resultados socialmente úteis. E a experiência histórica sugere que a busca individual por prosperidade, canalizada por mercados livres, concorrência e responsabilidade pessoal, tem produzido resultados muito superiores aos experimentos coletivistas conduzidos em nome de grandes ideais. Talvez essa seja uma das lições mais importantes da história econômica. O progresso não surge porque alguém planejou uma sociedade perfeita. O progresso surge porque milhões de indivíduos imperfeitos, perseguindo seus próprios objetivos, encontram maneiras de servir uns aos outros. E é exatamente aí que reside a força extraordinária do lucro como motor social. Não na ideologia, mas nos incentivos.